não deram para chegar, mas que bênção os irmãos chegaram. Temos 2 jovens que estão aí na nossa igreja. Vou tentar igual a Rodrigo. Acertei? Então, temos 2 jovens que estão lá, está aqui conosco hoje também. Que bom ter eles aqui conosco. Bom, então nós vamos continuar com esse assunto, né? Santificando nossas almas. Tá bom? E o que a Bíblia ensina que nós que aceitamos Jesus, nós somos salvos, nós vamos para o céu. Não há nada que possa impedir isso. Né? Uma vez salvo para sempre. Mas a Bíblia ensina que aqui neste mundo nós estamos, né, caminhando rumo a Canaã. O Senhor Jesus veio, né, nos tirou lá do Egito, e agora nós estamos naquela caminhada rumo à terra prometida. Tá certo? E a Bíblia fala que nós vamos chegar lá. Né? Só que a Bíblia ensina que durante essa caminhada nós temos muitas lutas, né? Nós temos inimigos, um deles é o diabo. Tá certo? A Bíblia é muito clara sobre isso. Existe um ser que te odeia, que me odeia, que odeia Deus, que odeia a igreja, e ele luta 24 horas e meia, por dia para destruir a minha vida, destruir a sua vida. Ele não dá trégua, ele não descansa, tem os demônios. Temos também este mundo, né? O sistema deste mundo, ele é anti-Deus, antibíblico, é contra nós, nos atrai, né, para nos distanciar de Deus. E ainda temos, no meu ver, nosso pior inimigo somos nós mesmos, né? A nossa carne. Eu sempre tinha falado isso, tá bom? Então, a minha carne é o pior inimigo que eu tenho, tá certo? Que tenta acabar comigo, me destruir. Mas o que me consola é saber que um dia estaremos livres. Então, até esse negócio de ficar velho, gente, ficar velho é uma alegria. Você sabia? Quanto mais o tempo vai passando, que alegria que me dá, porque quanto mais velho eu fico, mais perto eu estou de Deus, tá certo? Daqui a pouquinho eu morro, né? Aí acaba todo o problema, tentação, pecado. Então tem gente que fica triste, né, de estar envelhecendo. Então, que maravilha, mas um dia nós estaremos livres, amém? Do diabo, livre deste mundo e livre dessa carne também. Então, um alvo que eu tenho, uma oração que eu sempre tenho feito ao Senhor, como eu gostaria de terminar a minha carreira em pé. Ou seja, como eu gostaria de morrer, né? Morrer servindo a Deus, fazendo o que é o correto. Como eu gostaria, né, que quando Cristo voltasse, Ele me encontrasse servindo a Ele. Porque você, olhando, né, à nossa volta, você percebe que muitos de nós são derrotados. Sabia disso? Muitos crentes, né, têm as suas vidas devastadas, derrotadas. Você vai nas Escrituras, você vê isso também. Então, o meu alvo, se algo, deveria ser igual ao apóstolo Paulo, amém? Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, ou seja, ele partiu deste mundo servindo a Deus, lutando contra o pecado, fazendo a vontade de Deus. Mas a gente vê na Bíblia que muitas pessoas não tiveram essa bênção. Muitas pessoas morreram, tiveram suas vidas em derrotas. Quer ver um exemplo? Sansão. Sansão era um servo do Senhor, né? Um servo do Senhor, alguém separado para o serviço do Senhor. Mas como é que Sansão terminou a vida dele? Gente, depois leia a história de Sansão para você ver. Ele podia ter terminado, né, a vida dele de uma forma triunfante, abençoada, mas lembra? Terminou ali, o pessoal zombando dele, arrancaram os olhos dele, né? E no final das contas, ele teve, na verdade, cometeu um suicídio e matando os seus inimigos. Então ele terminou com uma vida horrível, não é? E até, sabe por quê? Por causa de pecado, tá certo? Então, olha, essa questão de pecado, isso pode destruir a minha vida, destruir a sua vida, a gente terminar com uma vida horrível. Eu ia pregar também sobre Mical, eu estava com 2 mensagens aí pensando. Mical também lembra? Você leia a história de Mical, bom, ela também tinha tudo, né, para ter uma vida abençoada, mas você percebe, né, por causa da vida que ela teve, questão do pai, depois casamento, teve que largar do marido, tirar ela do marido, deu para outro homem, depois o Davi foi lá, pegou ela de volta. Então tudo isso que aconteceu na vida dela transformou ela numa mulher amargurada. Mical era uma mulher azeda,
era uma mulher cítrica, certa vez. Era uma mulher azeda, uma mulher, sabe, que tristeza, né? Você percebe isso, né? Não lembra do rei Davi? O rei Davi, toda a nação de Israel, alegre, contente, o rei Davi pulando de alegria, e ela lá da janela, né? Ao invés de estar contente, ao que o Davi chega, ela azeda, né? E aí depois você percebe as consequências que ela teve na vida dela. Ela tinha tudo, né, para ser abençoada, muitas coisas boas. Claro, aconteceu coisa ruim, mas também estavam acontecendo muitas coisas boas nela. Mas ela optou pela amargura, pela acidez, por tudo aquilo e terminou com uma vida horrível. Tá bom, mas hoje eu quero pregar também sobre alguém na Bíblia que tinha tudo para dar certo. Com certeza alguns aqui já ouviram essa mensagem, mas vou repetir de novo. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 31. Eu não vou ler todo o que deveria ler aqui, depois eu animo você, leia essa história. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 31. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, se quiserem. 1 Samuel capítulo 31. Olha o versículo 1, do versículo 1 até o versículo 6, vamos ver apenas isso. Vamos ver aqui a vida de Saul. Então aqui em 1 Samuel 31 diz assim: os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, e a Aminadab, e a Malquissuá, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos e o seu pajem de armas. E também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez obrigado pela salvação. Sei que sou pecador, nós somos pecadores, não merecemos ser salvos, mas o Senhor nos amou, ó Pai, pela Tua graça nós somos salvos. Ó Pai, como nós celebramos aqui hoje, o corpo do Senhor Jesus, o corpo do Seu Filho, foi moído, foi espancado, ó Pai, ali, Ele sofreu por nossas causas, e também, ó Pai, Jesus Cristo derramou o Seu sangue, sangue de Deus, sangue precioso, sangue incontaminado, para a purificação dos nossos pecados, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Pai, nós estamos agora caminhando nessa carreira, nós somos Teus servos, e eu peço, Pai, mais uma vez a Tua ajuda para a minha vida. Pai, me ajude que eu possa continuar firme. O Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe, Pai, as tentações, pecados, tudo isso, mas eu clamo a Ti, ó Deus, me ajude. Pai, esteja me fortalecendo para que eu possa estar vencendo e terminar, ó Pai, a minha carreira, ó Pai, que seja através da morte ou arrebatamento, firme na Tua presença. E eu peço também em favor de cada irmão aqui, Pai, que cada um possa continuar firme na Tua presença. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bom, então esse homem aqui chamado Saul, ele era um homem, né? Alguém que tinha tudo para dar certo. Então, olha, na Bíblia, né, a gente vai ler lá em 1 Coríntios 10, 11, a Bíblia fala que Deus relata na Bíblia vitórias, derrotas, alegrias, tristezas, e tudo isso, né, que Deus deixou registrado, é para a gente olhar, né, e aprender. Igual hoje nós vimos hoje de manhã, né, quando você lê a história de José, Deus quer te mostrar alguma coisa que nós falamos hoje. Amém? Então, né, a gente deveria olhar para de José e saber, não, é possível vencer a amargura. Mesmo que alguém faça mal para mim, José venceu, e aí você seguir o mesmo caminho. Então, ou seja, Deus deixou registrado tantas passagens, tantas vidas, né, com tantos problemas. Então é para mim e para você observar,
e não fazer a mesma coisa que muitas vezes alguns fizeram, e fazer muitas vezes coisas que outros fizeram, coisas certas. Eu dei um exemplo, a gente tem na Bíblia registrada a história de Israel. É incrível como que você vai lendo a história dele desde a formação. Quando a nação de Israel estava em pecado, o que acontecia com eles? Derrota. É incrível, né? Era só eles entrarem em uma vida pecaminosa, eles eram derrotados. Gente, e eram coisas horríveis que aconteciam. Era morte, famílias inteiras morrendo, sendo levadas cativos. Está vendo? Então a gente deve olhar. Pecado, quando você está em pecado, o que vai acontecer? Tragédia, vai acontecer derrota. Agora, quando o povo de Israel procurava santificar a sua vida, quando eles procuravam fazer o certo, viver para Deus, o que acontecia com eles? Gente, vitória, né? Vidas abençoadas. Então, está vendo? A gente deveria, né, olhar e observar. Gente, se eu fizer o que Israel fez, se eu viver uma vida de pecado, derrota, tristeza. Se eu me santificar, obedecer, eu terei vitória. Nós vemos o José, lembra Sadraque, Mesaque e Abednego? Amado, também é para olhar a vida deles ali, lembra? Firmes até a morte. Ou seja, mesmo se alguém chegar a te apertar, mesmo que esse mundo venha contra você, você deve ficar firme. Amém. Não, eu não vou negar a minha fé, pode vir o mundo inteiro, mesmo que me matem. Né? E lembra o que aconteceu com eles? Amados, eles eram indestrutíveis, amém? Tá certo? Então aí eles tinham essa crença, nós somos indestrutíveis, só se Deus permitir é que nós morreremos. Então eles viveram assim e tiveram uma vida abençoada, amém? Um grande exemplo até hoje. A gente vê também a história de Jó, né? Lembra? Quando você lê a história de Jó ali, gente, nós podemos aprender muita coisa. Jó, nós sabemos que sofreu e sofreu muito, né? Mas o que Jó fez durante o seu sofrimento? Adorou o seu Deus, amém? Adorou o seu Criador, e através da adoração que ele fez, Deus o abençoou e reverteu a sua história. Amém. Então, gente, sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Mas muitas vezes nós somos tolos, não é assim? Muitas vezes nós temos que passar, temos que sofrer para depois aprender a fazer o certo. Então, gente, tolo é aquele que de repente a mãe fala assim: filho, não põe a mão no fogo, senão queima. Aí o filho tolo, o que ele quer fazer? Ele vai, deixa eu ver se queima mesmo. Então isso é o tolo, né? Então, gente, a gente tem que aprender a ler quando a gente ouve alguma coisa, quando a gente vê alguém que se deu mal com alguma coisa, a gente deveria aprender com isso. Então aqui nós temos um relato sobre Saul e o seu fim trágico. Você viu aqui? Até eu tenho uma mensagem sobre suicídio. Até eu peguei todos os suicídios aqui nas escrituras. Você viu que coisa? Gente, aqui ele cometeu suicídio, pegou a espada, né? E aí se lançou sobre ela. O texto mostra aqui que 3 filhos dele foram mortos. Mas tudo isso para chegar aqui, gente, aconteceram muitas coisas. Ele errou, ele pecou, ele fez coisas que não deveria. A vida dele era para ser uma vida abençoada, certo? Não somente dele, mas de toda a sua família. Então, ou seja, ele tinha tudo para dar certo, mas por causa dos seus pecados, nós vamos ver aqui, ele terminou de uma forma trágica, com a vida derrotada, e não somente dele, mas também da maioria das suas famílias. Então, olha, Saul, ele poderia ter sido um grande rei, ele poderia ter sido um grande homem, ele poderia ter sido um grande pai, mas a gente percebe, né? Destruição total. Então vamos ver aqui quais foram os erros, quais foram os pecados que destruiu a vida de Saul, e vamos ver aqui o que nós podemos aprender com isso, amém? E aplicar em nossas vidas. Lembrando, certo? Então, se você não tem feito essa oração, ore, Deus me ajude, que eu, né, se o Cristo não voltar, que eu morra firme na tua presença. Quando o Cristo voltar, que ele me encontre firme servindo ao Senhor. Ore dessa maneira. Então, olha, então ele tinha tudo para dar certo. Eu não vou ler os textos, só vou mencionar depois, se você quiser ir lá conferir o que eu vou estar falando. Olha, primeiramente, ele veio de uma boa família. É interessante quando você vai estudar, isso está lá em 1 Samuel capítulo 9. Ele veio de uma boa família,
né? E geralmente é assim, né? O natural seria, quando alguém nasce, quando alguém é de uma família, né, uma família que tem estrutura, uma família abençoada, a tendência não seria? Gente, é uma chance daquela pessoa ter uma vida abençoada. Eu sei que nem sempre acontece, mas isso ajuda, não ajuda? Porque, gente, tem pessoas que nascem, né? Eu já vi, até eu sempre comento isso lá, quando eu era adolescente, jovem em Franca, lá na Vila Formosa, tinha uma família, gente, então, criança que nascia naquela família, misericórdia, porque era aquela família, tinha o tal do Pezinho lá, aquela turma toda, gente, mas a família inteira lá era prostituta, bêbado, ladrão, presidiário, prostituta. Aí as crianças que iam nascendo ali, né? Então você imagina, você nascer numa família assim, toda destruída, a tendência, eu sei que há exceções, amém? Eu sei que ainda é uma opção da pessoa, mas no caso de Saul, ele nasceu, tá certo? Ele tinha um futuro promissor, e até interessante, ele tinha até de uma família rica. Então Saul nasceu num lar pobre, com dificuldade, com família boa, com família forte, ali na nação de Israel, e também, algo que era favorável, ele tinha uma boa saúde. A Bíblia fala, né, no versículo, capítulo 9, versículo 2, que ele era um homem, um rapaz alto, e olha, bonito ainda. Que coisa. Então olha só, nasceu uma família rica, o camarada, ele era, o texto fala isso, né? Ele era alto, bonito. Se fosse nos dias de hoje, seria um ator de novela, alguém assim, sabe? Altão, bonito, né? Chamava atenção, a Bíblia fala sobre isso. E também, nós sabemos pela Bíblia, que ele foi escolhido por Deus. Não é? Quando a nação de Israel pediu por um rei, quando a nação de Israel rejeitou o governo de Deus e pediu um rei, como as outras nações tinham, Deus então, né, não vou entrar nesse assunto, mas Deus então escolheu, tá certo? Está no capítulo 9, versículo 15 a 17. E a Bíblia fala que Saul era um homem simples e humilde. Olha que coisa interessante. Então, antes de se tornar um rei, antes de ser chamado por Deus, a Bíblia mostra no capítulo 9, versículo 21, que ele era um cara simples, humilde e olha, era tímido também. Interessante isso, né? Pensar, mas vai ler quando você lia lá, ele era um rapaz tímido. Tanto é que no dia de escolher ali, né, a hora que chamou todo mundo e Deus ia apontar quem é que seria o escolhido, aí o Samuel procurando, não achava ele. Não achava ele. E ele sabia que era ele, porque ele já tinha sido ungido por Samuel, não achava ele. Onde que ele estava? Escondido. Ele escondeu, no meio daquela turma toda da nação de Israel, ele já estava com tanta timidez que ele escondeu, só que não adiantou, Deus mostrou, ó, ele está lá escondido lá debaixo daquele lugar. Foi interessante, está vendo? Então, olha só, escolhido por Deus, alto, bonito, família rica, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, e interessante que ali o texto fala que ele também foi transformado por Deus, tá certo? Ali até mesmo profetizando, né? Então está vendo que Deus estava agindo na vida dele. Isso está no capítulo 10, versículo 6. E uma outra coisa, quando ele foi escolhido, o povo estava do lado dele. Interessante que quando ele foi escolhido, todo mundo, não teve aquele negócio de oposição, né? De esquerda, de direita, não havia oposição nenhuma. Quando ele foi colocado como rei, certo? A nação o aceitou, né? E olha que coisa incrível, como que ele tinha tudo para dar certo, tinha Samuel do seu lado. Lembra de quem era Samuel? Samuel, o porta-voz de Deus, né? Era quando Deus queria falar, Deus falava através de Samuel para toda a nação, e o Samuel estava ao lado dele. Então, quando você vai lendo, vendo a biografia dele, ele era alguém que tinha tudo para dar certo. Gente, não era para ele terminar desse jeito aqui, cometendo suicídio, tendo a sua família destroçada, não era, porque ele tinha tudo para dar certo. Então, o que levou ele à derrota? Então, olha, a primeira coisa foi a impaciência. E aí, você tem paciência? Você é uma pessoa paciente, você tem calma, você espera as coisas acontecer, ou você não é? Gente, isso, a pessoa impaciente tem muito problema, sabia disso? A pessoa que não tem aquela calma, que não espera, vai ter muito problema na vida. A gente não vai ler, mas lá em
1 Samuel 13, versículo 8 a 14, o Samuel tinha dado uma ordem. Tinha dado uma ordem que tal dia ele voltaria para fazer o sacrifício. E ali, porque quem fazia o sacrifício era o profeta Samuel, ele que era o escolhido, o chamado por Deus, era ele que fazia, né, aquele ritual que Deus tinha mandado. Mas aí o Samuel vai e aí começa a atrasar um pouquinho. Deus fala que ele atrasou um pouquinho ali, o pessoal achando que ele estava muito atrasado, e aí estava acontecendo a guerra, né? E aí muitos soldados ali do Saul estavam fugindo, e aí ele foi ficando impaciente com aquilo, e ele foi ficando impaciente. Gente, o Samuel foi bem claro: olha, eu vou chegar aqui e vou fazer o sacrifício. Aí o que ele fez? Ele foi lá e agiu por conta própria. Ao invés de esperar em Deus, saber que Deus estava do seu lado, que o Samuel era o servo do Senhor, e tinha que confiar no que Samuel tinha falado, e esperar. Gente, ele ficou impaciente e ele agiu por conta própria. Ele foi lá e fez um sacrifício que era somente Samuel que podia fazer. Gente, isso daqui, a impaciência foi a destruição. Ele começou aqui, tá certo? E até mesmo aí depois Deus fala, aquilo não foi uma coisa tão simples. De repente alguém pode ler, gente, mas que coisa tão simples, só por causa disso? Só por causa disso? Gente, a palavra de Deus, quando Deus fala, não faça tal coisa, é sério, amém? Tá certo? Não tem coisinha pequena nem coisa grande. Se Deus fala, não faça tal coisa, espera, você tem que esperar. Então ele perdeu as bênçãos, isso no versículo 14. O que Deus nos ensina quando você vê que a destruição de Saul começou por causa da sua impaciência? O que nós podemos aprender com isso daqui? Irmãos, quando Deus promete algo para mim, para você, Ele cumpre, amém? Então veja bem, nós temos muitas e muitas promessas nas Escrituras. Então, ou seja, muitas vezes nós vamos ter que esperar, tá certo? Ter aquela paciência e esperar o que Deus prometeu para mim e para você. Então, mas muitas vezes a pessoa não espera, é impaciente e age com a sua própria vontade e se dá mal e se lasca, não é assim? Então, olha, Deus age no seu tempo e não no nosso. Impaciência, na verdade, é incredulidade. Ao tentar resolver coisas com as nossas mãos, muitas vezes só irá trazer dores. Quer ver um exemplo? Será que algum jovem já precipitou no casamento? Gente, isso o que é o certo? O que é o certo de um jovem? Tem jovens aqui acontece, né? O que é um jovem? O que ele tem que saber? Ele tem que orar, amém? Deus prepara uma varoa para mim. Deus prepara um varão para mim. Gente, você tem que orar e acreditar, amém, que Deus vai preparar. Tá certo? Calma, você não tem que sair correndo para lá, para cá, você não tem, né? Olha, quase que eu ia falar um negócio aqui, eu morei em Goiás, eu vou falar de Goiás, que coisa. Eu lembrei que eu morei em Goiás aqui, né? Deixa para lá. Mas, gente, os jovens podem cometer essa precipitação. Não é assim? Pode cometer essa precipitação. Então, veja, então você tem que orar bem, ore, espera em Deus. Eu sempre uso, tá certo? Eu sempre sou repetitivo, eu sempre uso o exemplo do pastor Cacildo. Ele estava aqui ontem, o Rafael, lembra? O Rafael que pegou para nós lá, eu falei sobre ele. Então eu sempre vejo nele esse exemplo, lembra quando ele era jovem? Lá na igreja, irmãos, olhem para Deus preparar uma esposa para mim. Gente, ele constantemente pedindo dele. E Deus ouviu a oração dele? Ouviu, Deus ouviu, está lá bem casado, abençoado. Então veja, muitas vezes pessoas cometem o pecado da precipitação. E deixa eu te dizer uma coisa. Você jovem, você que é salvo. Se você casar errado, você vai se lascar. A sua vida pode ser uma droga. A sua vida pode ser destruída, uma destruição. Então está vendo? Então esse negócio de ser impaciente, calma. E olha, é melhor ficar solteiro, é melhor morrer solteiro do que casar errado. Não é?
Então, gente, não seja impaciente, amém? Porque a impaciência pode destruir a sua vida. Quer ver um exemplo, a gente vê na Bíblia, lembra do Abraão? Lembra? Deus não tinha prometido para Abraão um filho? Deus prometeu um filho para ele e para Sara. Mas você vê, foi impaciente. Ele e a Sara vai lá, pega a serva. E lembra, gente, trouxe tragédia para eles? Até hoje há consequências aqui no mundo por causa da impaciência do Abraão e da Sara. Deus tinha prometido que os dois teriam um filho e Deus faria deles uma grande nação, mas foram impacientes, não esperaram, tentaram fazer da sua forma, e quando você lê a Bíblia, e você vê até hoje, há consequências por causa disso. Então, olha, gente, a precipitação, tá bom, pode destruir a minha vida e a sua vida. Até eu tenho uma mensagem sobre isso, sobre precipitação. A gente precipita em decisões, a gente precipita em falar. Gente, tá vendo? Tem vezes que você fala uma coisa, arrebenta com a sua vida. Até eu uso um exemplo, muitas vezes nós maridos, de repente, casa no começo, a gente fala uma coisa, gente, uma coisa que você fala para a sua esposa lá há 40 anos atrás, uma coisa que você não devia ter falado, você precipitou em falar aquilo. Depois de 40 anos, eu lembro, você falou aquilo. E a mulher é a mesma coisa. Está vendo? Então, depois de uma vida inteira, quando você é precipitado, quando você é impaciente, não pensa no que você vai falar, no que você vai fazer, tá bom? Então, tem até a questão da ira, tá bom? A pessoa que se ira facilmente faz doidice, a Bíblia fala sobre isso. Então, a gente não pode perder a paciência. A gente tem que ser paciente, ter calma, sentar, respirar fundo. Até tem um vídeo tão gostoso, aquele menino com a mamãe, respira fundo. Não sei se alguém já viu, a criancinha falando com a mamãe, respira, mamãe, respira fundo, não fique brava. Que coisa interessante. Então, lembra aquela história, esse negócio como se você ficar impaciente e agir de uma hora. Lembra aquela história bem antiga, não é? Lembra? Tinha um homem que era lenhador, ele e a esposa, e eles tinham um filhinho pequenininho, e eles então acharam um filhote de lobo, e criou aquele filhote de lobo com um cachorro, e aquele lobinho, aquele lobo foi crescendo, e aquele brincava ali na casa, brincava com aquela criança, e o pessoal advertindo, cuidado com esse lobo, você tem uma criança em casa, cuidado com esse lobo. Mas aquele lenhador, não, eu criei desde pequenininho, este lobo é amigo da nossa família, este lobo é amigo do meu filho, E aí um dia saiu ele e a esposa para pegar a lenha, demoraram um tempinho, e a criança ficou dormindo no berço, em cima, a casa deles tinha em cima assim, ficou dormindo. A hora que o pai voltou com a mãe, a hora que abriu, o lobo tinha ficado trancado lá dentro com a criança dormindo, a hora que abriu a porta, gente, a hora que ele viu, o lobo veio, com um cachorro banando o rabo ali, todo ensanguentado assim. Gente, na hora, aquele homem então, ele falou, seu maldito, você comeu meu filho, maldito lobo, bem que me avisaram, você matou meu filho. Foi lá, já catou a espingarda e pá, já deu um tiro no lobo e matou o lobo e saiu correndo lá em cima para ver os destroços do seu filho. A hora que ele chega lá em cima, seu bebezinho estava dormindo tranquilamente no berço e tinha um homem, um ladrão, que estava entrou lá, ia roubar a criança, ia roubar todo mundo, e o lobo defendeu a criança. Está vendo? Olha só, imagina a cabeça desse homem, eu sei que é uma história, mas imagina a cabeça desse homem, Ele precipitou, ele não teve paciência, não teve aquela calma, ele deduziu algo e agiu. Então, gente, Samuel, aqui, está vendo? Então, Saul, começou a tirar suas conclusões, Samuel está demorando, nós vamos ser derrotados, nós não vamos ser vencidos, então ele agiu. Só que nesse agir dele, gente, veio a destruição na vida dele, certo? Ele foi reprovado por Deus, porque ele desobedeceu ali uma ordem. Também algo que destruiu a vida dele, a questão do ciúme, certo? A questão do ciúme, a questão da inveja. Está vendo? São pecados, pecados da nossa alma. A gente não vai ler também, mas lá em 1 Samuel 18, 6 a 9, lá ele ouviu uma musiquinha.
Porque lembra Davi ali se tornou soldado dele depois que venceu o gigante Golias, passou a viver no palácio e começou a comandar tropas. E Deus era com Davi, não é? Deus era com Davi. Quando Davi ia fazer as guerras, ele vencia, porque Deus era com ele. Ele vencia as batalhas, ele derrotava os seus inimigos. Aí num belo dia, depois de uma grande vitória, aí o Saul estava lá e um monte de mulher começou a cantar uma musiquinha. E a musiquinha, o texto lá mostra, Saul venceu milhares e Davi venceu milhares de milhares. Ou seja, na musiquinha seria assim, Saul matou 10.000 soldados, inimigos. Só que Davi matou 10 milhões, coisa mais ou menos desse tipo. E cantando a musiquinha, exaltou Saul. Só que exaltou mais. Gente, aquela musiquinha, a hora que entrou no ouvido dele, o texto mostra, gente, ali até mesmo entrou um espírito mau. Na hora ele sentiu um ódio, ele sentiu um ciúme tão doentio, e ele então já pôs no coração: eu vou matar Davi. Até ele fala assim: por que deram para mim só 10.000 e para Davi deu mais? Você percebe que vai ser uma criança, parecendo uma criança, e isso também levou ele à destruição. Então, olha, o que Deus nos ensina. Então, até lembrando, na hora que você ler a história, você vai ver quantas e quantas vezes ele tentou matar, o rei Davi. Então, o que Deus nos ensina aqui? Que os nossos sentimentos negativos podem destruir nossas vidas. Irmão, se você tem ciúme, como eu falei, já mencionei, se você tem ciúme, se você tem inveja de alguém, isso vai destruir a sua vida. Você tem que vencer, você tem que lutar, porque esses pecados destroem as nossas vidas. Lembra daquela que eu mencionei do Amã e do Mardoqueu? Amã tinha ódio, tinha inveja, tinha raiva de Mardoqueu. Lembra no final? Amã fez uma forca, só que no final ele foi enforcado na própria forca e o Mardoqueu se tornou um homem poderoso, um líder ali daquela nação. Tá bom? Então, também nós podemos aprender que os nossos sentimentos negativos perturbam nossa alma, nosso relacionamento com o próximo e com Deus também. Então esse sentimento que Saul teve aqui com relação a Davi atrapalhou a vida dele, com Deus, com a família, certo? Com todo mundo. Então esse sentimento dele, esse ciúme doentio, essa inveja de Davi atrapalhou a vida dele com a sua família, com Davi e também com Deus. Irmãos, todos nós temos guerra, como eu falei. Todos nós temos guerra contra os nossos sentimentos. Está vendo? Então aqui, olha que coisa, eu mencionei ontem ou hoje, Está vendo? Quando alguém vai bem na vida, quando alguém, tá certo? Então está prosperando, a nossa tendência é sentir inveja, é sentir ciúmes. Quer ver? Será que existem problemas entre pastores? Será que de repente um pastor pode ser derrotado por ficar olhando o ministério de um outro? Porque, gente, olha só, o que acontece? Muitas vezes nós, pastores, missionários, tem alguns de nós que de repente luta e a gente não consegue muita coisa. A gente fica olhando outros, é incrível. Tem outros pastores que, sabe, começam o seu ministério e deslancha e vai, o negócio prospera. Será que o diabo ataca o nosso coração? Será que o nosso coração já não tem um problema chamado inveja também? Gente, tem sim, tá certo? Então tem que lutar contra isso, tá bom? Então, no caso, ele foi derrotado porque teve ciúme, teve inveja, e isso destruiu a sua vida. Até uma história também bem antiga. Lembra da história do pé de pêssego e do pé de manga? Então tinha um pé de manga daqui, um pé de pêssego aqui perto, e o pé de pêssego tinha inveja do pé de manga. Olha que coisa! Sabe por quê? Porque o pé de manga produzia muitas mangas. Todo ano o pé de manga produzia aquele tanto de manga, e aquele pé de pêssego produzia pouco. Porque o pé de pêssego ficava olhando e tinha uma inveja. Mas tinha uma inveja do pé de manga tremendo. Aí, o que a inveja fez com o pé de pêssego? Quer saber? Eu vou produzir mais do que o pé de manga esse ano. Aí, por inveja, aquele pé de pêssego, então, pegou as suas raízes e foi aprofundando ela, e foi aprofundando mais, e foi sugando nutrientes,
sabe? E eu vou produzir mais, e eu vou produzir mais. E começou a produzir. E começou a produzir texto, e foi produzindo, e foi enchendo toda a árvore. Só que a história fala que ficou tão pesado. Aí veio um vento simples veio, derrubou o pé de pêssego e ele morreu. Olha que coisa, tá certo? Gente, o invejoso faz isso, né? Não, eu vou trabalhar para ter mais do que aquele, eu vou fazer isso. Gente, isso é destruição, tá certo? Então Saul aqui é bem claro. Uma, ele foi impaciente, não esperou o que Deus tinha mandado. Outra, ciúme, inveja de que Davi era um homem usado por Deus. Também, uma outra coisa que acabou que foi o final da vida dele. Na crise, ele buscou Deus de uma forma errada. Olha, na crise, olha que a coisa ficou feia do lado dele, porque ele só foi complicando. Lembra? Tinha tudo para dar certo. É só relembrando aqui, cara bonito, né, cara alto, família rica, família estruturada, foi escolhido por Deus, tinha Samuel do seu lado, o povo estava do seu lado, tinha tudo, mas está vendo? Mas de repente, a hora que surgiu um problema, foi impaciente, agiu de uma forma errada, depois inveja, ciúme de Davi, né? E depois, na hora que a crise foi apertando, ele buscou Deus de uma forma errada, lá em 1 Samuel 28, de 1 a 7. Né? Então veja bem, ele não tinha Samuel, quando Samuel estava vivo, né? Muitas vezes ele devia buscar conselho, muitas vezes não buscava. Coisa interessante isso, né? Então quando Samuel estava ali, né, o que dá a entender que ele não buscava conselhos, não fazia, né, como deveria ser feito. Mas depois que o Samuel morreu, e a hora que a coisa ficou ruim para o lado dele, o que ele fez? Aí foi querer buscar conselho com Saul. Aí ele fez algo horrível, lembra? Deus na Bíblia proibia consultar os mortos, certo? Então na Bíblia já tinha, interessante isso, né? Já, esse negócio de espiritismo, gente, não é uma coisa que foi criada por Allan Kardec. Esse negócio de consultar mortos, isso tem lá desde o passado. O ser humano já tem essa prática de chegar em alguém para consultar alguém que já morreu, e aquele alguém que morreu supostamente falava com a pessoa. Ele fez isso. Algo que Deus abominava, algo que Deus tinha proibido. Então ele foi lá, achou uma feiticeira, você pode ver lá, achou uma feiticeira, e aí falou: feiticeira, eu quero falar com Samuel. Aí tem toda aquela história, né? Ela depois descobriu quem ele era, né? Mas enfim, ali aquela feiticeira invoca o Samuel, e aparentemente é o Samuel que sobe e o Saul começa a conversar. Mas pelo que eu sei, ele não era Samuel, era Satanás, era um demônio. Era o diabo que subiu do inferno, os demônios que subiu do inferno e conversou ali com Saul. Gente, então esse procedimento era condenado por Deus, e isso acabou de arrebentar de vez com a vida dele. O que Deus nos ensina aqui? Muitos na hora da crise começam a culpar os outros. Muitos na hora da crise saem da igreja. Muitos na hora da crise endurecem o coração. Muitos na hora da crise acham que Deus os abandonou. Então está vendo, então Samuel, né? O Saul estava desse jeito. Né? Então, na verdade, o certo, a hora que vieram os problemas, o que nós temos que fazer? Nós temos que arrepender, amém? Arrepender, nós temos que chorar, temos que reconhecer os nossos pecados, temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, e Deus vai agir e vai nos abençoar. E terminando, último aqui, então olha, o Saul, ele não foi derrotado pelos seus inimigos. Interessante isso, né? Você já entendeu isso também, que nada pode derrotar você? É só você mesmo? Consegue entender isso? Gente, você é um filho de Deus. Você é salvo, amém? Você é habitado pelo Espírito Santo. Tá certo? O diabo, ele não pode destruir a sua vida. O diabo não pode te arrebentar com a sua vida. Não pode fazer isso. Só vai fazer se a gente agir errado, se a gente não seguir o que Deus manda. Aí sim o diabo vai se andar, aí sim o diabo vai arrebentar com a minha vida e com a sua vida. Então ele não foi derrotado. Eu sei que havia aquela guerra ali, ficou apertado, mas para chegar naquele momento foi culpa dele. Tá certo? Não era para ele ter aquele fim.
era para terminar no finalzinho assim, e foram felizes para sempre, mesmo com lutas. Certo? Era para ele ter vivido uma vida abençoada. Então ele foi derrotado pelas suas decisões, ele foi derrotado pelos seus sentimentos. Então, ou seja, ele foi alguém que começou bem e terminou mal. Amado, então, que não seja isso com a minha vida e com a sua vida, bem? Amém. Tá certo? Começar bem e terminar com uma vida arruinada. Alguém disse uma frase, eu gosto de frases, né? Igual alguém mencionou que alguém mencionou uma frase, lembra? A salvação, Deus te tira da lama. A santificação, Deus tira a lama de você. Lembra? Também falando de santificação, eu não sou o que deveria ser, mas também não sou o que eu era antes. Então alguém disse uma frase também, bem antiga, que fala assim, olha, você é hoje o resultado das suas decisões do passado. Gente, olha que verdade. Você é hoje o resultado das suas decisões lá do passado. Tá certo? Quer ver que coisa simples? Talvez de repente alguém aqui formou uma faculdade, tá vendo? De repente está exercendo uma profissão. Você sabe por que hoje você está colhendo isso? Por causa de uma decisão que você tomou lá no passado. Eu vou estudar. Eu vou fazer uma faculdade. E aí hoje, de repente, você é um professor, você trabalha numa área. Então, tá vendo? Então você é hoje o resultado de uma decisão que você tomou lá atrás. Agora, veja aí, de repente lá atrás eu tomei uma decisão errada. De repente lá atrás você tomou uma decisão errada e hoje você está colhendo. Hoje é o resultado de decisões que você tomou lá. Agora, a frase continua assim, e você será lá no futuro o resultado de suas decisões hoje. Interessante isso, né? Você é hoje o resultado de decisões lá do passado. Lá no futuro, você terá o resultado de suas decisões hoje. Então eu faço um apelo a você. Tome uma decisão de terminar bem. Amém. Amém? De terminar a sua carreira cristã. Amém? Firme, servindo a Deus. Que você não seja... Você acha que Deus pune crentes? Você acha que Deus pode tirar a vida de um crente e levar ele embora para o céu? Você acha que pode ter crente com vidas arruinadas? Tem, gente. Tem crentes que estão tendo vidas arruinadas. Então, veja bem, mas você pode tomar uma decisão bem. Amém. Deus, eu vou te servir. Deus, eu vou te obedecer. Deus, eu vou vencer. Eu vou lutar. Por favor, me ajude a vencer os meus sentimentos, os pecados da minha alma. Que eu não seja como Saul. Amém? Porque eu tenho tudo para dar certo e eu não quero ser derrotado. Amém? Então, que Deus abençoe mais uma vez. Obrigado, pastor. E obrigado à igreja. E que bom que os irmãos de Delta vieram com você aqui.